Bem-vindo. Vou apresentar agora alguns problemas de lançamento de projéteis, porque eu acredito que você aprende mais assistindo alguém resolvendo e pensando em voz alta do que com as fórmulas. Vamos começar com um problema geral. Vamos imaginar que eu esteja no topo de uma montanha e lançamos uma pequena pedra na direção vertical. Digamos que no topo da montanha a velocidade inicial seja zero, porque a pedra está em repouso, ou seja, ela está segura na minha mão, está presa na minha mão, e antes que eu solte essa pequena pedra, a sua velocidade é igual a zero. Na base da montanha, a velocidade dessa pequena pedra é de 100 metros por segundo. Então, os dados que nós temos aqui são esses. A velocidade inicial, quando eu abro a minha mão, vai ser de 0 metro por segundo. E quando ela chegar lá na base da montanha, a velocidade vai ser igual a 100 metros por segundo. Esses são os dados que nós temos. Minha pergunta é: qual é a altura dessa montanha? Acredito que esse seja um bom momento para introduzir a noção de direção da velocidade. Vamos assumir que para cima a velocidade é positiva. Quando estiver deslocando para cima é positivo, quando estiver deslocando para baixo a velocidade é negativa. Vamos usar essa convenção. Então minha velocidade, quando ela chega na base da montanha, a velocidade de fato, por essa convenção que nós estamos utilizando aqui, vai ser igual a menos 100 metros por segundo. Então ela começa com zero e chega com menos 100 metros por segundo. Esse era o valor que nós tínhamos e depois que fizemos essa convenção, ela está sendo escrita como sendo menos 100 metros por segundo. Eu poderia ter assumido uma convenção contrária, isso não tem problema. Então a velocidade final é 100 metros por segundo para baixo, uma vez que dizemos que para baixo é negativo e a gravidade está sempre acelerando para baixo, nós temos então uma aceleração g igual a, ela está acelerando para baixo, igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então nós estamos aí com velocidade inicial igual a zero, velocidade final igual a menos 100 metros por segundo e uma aceleração, que é a aceleração da gravidade apontando para baixo, de menos 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração da gravidade é de fato 9,81, mas eu não quero usar a calculadora nesse exemplo, então vou operar com valor aproximado de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a pedra está sendo puxada para baixo, por isso esse menos está lá. Minha questão é, eu sei a velocidade inicial, que é zero, eu sei a velocidade final, que está aqui, menos 100 metros por segundo, no exato momento que a pedra vai atingir o chão. Então a pergunta que eu quero saber é qual é a distância que a pedra percorreu. Ou seja, nessa circunstância, o que essa distância representa? A distância pode representar a altura da montanha, que é o que nós desejamos calcular. Qual é a única fórmula que sabemos para a distância, ou na verdade a variação da distância? Mas nesse caso é a mesma coisa, a gente vai ver já já. Nós sabemos que a variação da distância, que é ΔD, que é igual a distância final menos a distância inicial, é igual a velocidade média vezes o tempo. A gente vai usar isso aqui sempre que o movimento apresentar um valor de aceleração constante. Quando você aprende isso no curso de física ou algo assim, você não diz velocidade média, porque você sempre assume que a velocidade seja constante. A velocidade média e instantânea eram coisas do mesmo tipo. Agora, já que a velocidade está variando, nós vamos trabalhar com velocidade média, com o valor de velocidade média. Então, a variação da distância é igual a velocidade média vezes o tempo. Essa expressão que está aqui. A velocidade é realmente a distância dividido pelo tempo, ou na verdade, variação da distância dividido pelo tempo, ou variação da distância dividido pela variação do tempo.
Então a gente pode escrever aqui, ó, variação da distância é igual a velocidade média multiplicado pela variação do tempo. Quando supomos que a posição inicial seja igual a zero, que o tempo inicial também seja igual a zero, podemos escrever que a distância é igual à velocidade média vezes o tempo. Então, nesse caso, a gente escreve simplesmente no movimento com aceleração constante, que a distância é igual à velocidade média multiplicado pelo tempo. Por quê? Porque a distância inicial é igual a zero e o tempo inicial é igual a zero. Talvez mais tarde nós tenhamos situações em que não estaremos começando com tempo zero ou distância igual a zero. E nesse caso vamos ser um pouco mais formais e dizer variação da distância é igual à velocidade média vezes a variação do tempo. Podemos calcular a velocidade média? Acho que sim. A velocidade média é a média entre esses dois números, ou seja, entre o número zero, velocidade inicial, e a velocidade final. Então vamos calcular a nossa velocidade média. Vai ser a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. A velocidade inicial vale 0 metro por segundo. Velocidade final vale menos 100 metros por segundo. Tudo isso dividido por 2. Então a velocidade média vai ser menos 100 dividido por 2, vai ser menos 50 metros por segundo. Nós conseguimos encontrar esse valor, então nós podemos encontrar o tempo, possível calcular o valor do tempo. Nós também sabemos que a velocidade, ou a variação da velocidade, é igual à velocidade final menos a velocidade inicial. Então nós estamos aqui, ó, menos 100 metros por segundo é a velocidade final. A velocidade inicial é que menos 0 metros por segundo é igual à aceleração, que é menos 10 metros por segundo ao quadrado, multiplicado por quem? Multiplicado pelo tempo. Variação do tempo é igual, variação da velocidade, ΔV, é igual a aceleração vezes variação do tempo. Bem, se colocarmos aqui do lado esquerdo, estamos com menos 100 metros por segundo. Do lado direito, estamos com a aceleração da gravidade, menos 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo. Metro e metro cancelam. Menos 100 dividido por menos 10 vai dar mais 10. Segundo ao quadrado dividido por segundo igual a t. Esse segundo simplifica com esse e nós encontramos como resposta que o tempo t vai ser igual a 10 segundos. Espero que isso seja intuitivo para você, que a variação seja a velocidade final menos a velocidade inicial e que isso seja igual a aceleração vezes tempo, que é a expressão que acabamos de usar. A velocidade final é menos 100 metros por segundo e a inicial é zero. Então a variação de velocidade é igual a menos 100 metros por segundo. E depois que resolvemos essa equação, é uma equação bem simples, chegamos a um valor de tempo t igual a 10 segundos. Até aqui já obtivemos os seguintes valores. Encontramos o tempo, t igual a 10 segundos. Encontramos a velocidade média, está aqui, ó, menos 50 metros por segundo. E podemos encontrar então agora qual é a altura do penhasco. Vamos lá, vamos abrir aqui uma, fecha essa e abre aqui uma nova. Então a gente sabe que a distância, quando a aceleração é constante, é igual à velocidade média multiplicado pelo tempo. A distância vai ser então, que é a própria altura do penhasco, né, a velocidade média que nós tínhamos calculado, menos 50 metros por segundo, multiplicado pelo tempo, que são 10 segundos. Então a distância que a pedra vai percorrer vai ser menos 50 vezes 10, menos 500. Segundo simplifica com segundo, sobrou apenas metro. A distância é igual à velocidade média, que é igual a menos 50 metros por segundo, que nós colocamos aqui.
vezes o tempo t igual a 10 segundos. A distância, isso vai ser uma noção interessante para você, a distância vai ser de menos 500 metros. Está aqui o que nós acabamos de calcular. Talvez isso não faça muito sentido para você. O que significa menos 500 metros? Isso está correto, porque a fórmula, na verdade, calcula a variação da distância. Então, aquela fórmula está dizendo que variação na distância é igual a velocidade média vezes variação no tempo. Qual que é a variação da distância? A distância final menos a distância inicial, que é a velocidade média multiplicado pelo tempo final menos o tempo inicial. Dissemos que se fizéssemos isso formalmente, isso seria a variação da distância. Então, se tivéssemos uma montanha, vou mudar a cor, e se assumirmos que nós começamos exatamente aqui. Ó. Então, vamos colocar aqui essa montanha aqui desenhada em verde. Está aqui o alto da montanha. Isso aqui está a base da montanha. Então, se nós soltarmos a pedra dessa posição e a pedra vai descendo na direção vertical, a distância inicial nossa está aqui. Ó, essa é a distância inicial, que nós estamos dizendo que vale quanto? 0 metro. Então, 0 metro é aqui. Se subisse, a distância vai ficando positiva, mas a pedra está descendo. Então, quando ela chegar aqui na base, essa distância aqui vai ser igual a menos 500 metros. Estamos dizendo que do topo da montanha até o chão a variação da distância é menos 500 metros. Baseado na nossa convenção, nós dissemos menos é para baixo, então para baixo é negativo. Então a variação vale 500 metros para baixo, e essa é a altura da montanha. Isso é bem interessante, não é mesmo? Se você solta um objeto do alto de uma montanha com 500 metros de altura, um objeto pequeno, como uma pequena pedra, uma pequena moeda, onde a resistência do ar é pequeno e pode ser desprezada, ela chegará na base dessa montanha com a velocidade igual a 100 metros por segundo. Esse valor de velocidade é bastante elevado, e esta é a razão pela qual nós não devemos fazer isso, já que mesmo uma pequena pedra, uma moeda com a massa pequena poderá matar alguém. É interessante notar como que a física nos ajuda a resolver esses tipos de problema. Na próxima apresentação vou continuar resolvendo problemas e espero que você perceba que tudo na verdade se resume em velocidade média, variação da velocidade e aceleração vezes o tempo, e que a variação da distância é igual à variação do tempo vezes a velocidade média, o que nós acabamos de fazer agora. Vejo você numa próxima apresentação.